Olá, turma! Vamos dar início a mais uma aula de português. Na nossa aula de hoje, irei demonstrar as duas atividades da semana. Fiquem atentos para responder corretamente. Essa é a nossa atividade de hoje, certo? Vamos fazer a leitura do texto Bolhas de Sabão. Para preparar a bolha de sabão em casa, você precisará de 200 ml de água da torneira, 50 ml de detergente concentrado, uma colher de chá de glicerina ou glicerol vegetal. Despeje a água em uma tigela, adicione o detergente para lavar louça e a glicerina ou glicerol vegetal e mexa tudo bem para misturar todos os ingredientes. Transfira tudo para o clássico recipiente de bolhas de sabão. Comece a fazer as bolhas e divirta-se com as crianças. Se você deixar a solução descansar por um dia, os ingredientes irão se misturar melhor e você terá bolhas de sabão melhores ainda. Algumas receitas adicionam aos ingredientes indicados uma colher de chá de amido de milho. Não custa nada experimentar esse adicional. Certo? Então, a segunda questão nós temos. O texto que você leu é uma carta, uma prosa, uma receita. Você vai estar escrevendo aí o que você acha, o que é esse texto, certo? Terceira questão. Este texto serve para quê? Qual é o objetivo desse texto? Quarta questão. Essa receita ensina a fazer que tipo de produto? Vamos agora conhecer. Quinta questão. Complete as palavras com a letra LH e copie-as no espaço abaixo. Então, nós temos aqui a figura, certo? Você vai observar que figura é essa, que imagem é essa. Vai completar com o LH e mais embaixo você vai estar escrevendo novamente aí a palavra que você encontrar, certo? Vamos para a sexta questão. A sexta questão diz o seguinte: acrescente a letra H e forme novas palavras. Então, nós temos aqui mala. Onde você pode encaixar a letra H para que você possa formar novas palavras? Será se é malha? Vamos lá, espero que vocês consigam formar novas palavras nessa questão. Vamos agora para a questão 7, que diz o seguinte: separe as sílabas conforme o modelo, depois reescreva as palavras. Então, nós temos a palavra ninho, certo? Ninho só possui 2 sílabas, então está separado o NI, está em um quadrinho, e o NHO está em outro. E em seguida você vai repetir a palavra ninho. E isso você vai fazer com todas as outras palavras: vinho, alho, folha, escada e caminho, certo? Vamos ler aqui este texto. Nos textos instrucionais, os verbos indicam ideia de ordem, são chamados de imperativos. Essa é uma das principais características desse tipo de texto. Nos textos narrativos, os verbos indicam ideia de passado. Lembra? Fique sempre atento aos elementos de cada texto. Oitava questão. Identifique no texto, bolhas de sabão, os verbos imperativos. Então, os verbos imperativos são aqueles que dão ideia de ordem, certo? Então, você vai localizar aqui no nosso texto, olha só, como transfira, certo? Você vai estar localizando os verbos que são verbos imperativos, que indicam ideia de ordem, certo? Vamos para a nona questão. Leia o texto e responda as questões. Bolhas. Olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho. Olha a bolha de vinho na rolha, olha a bolha. Olha a bolha na mão que trabalha, olha a bolha que molha a mão do menino, a bolha da chuva da calha. Letra A. O poema fala de vários tipos de bolha. Onde está a bolha da água? Você vai ler novamente para poder identificar onde está essa bolha. E a bolha de vinho? Onde está? 10ª questão. Agora vamos comparar os dois textos do dia e responder os itens abaixo. O primeiro texto fala sobre as bolhas de sabão, certo? E nós temos o outro texto que também fala sobre bolhas.
Vamos fazer um comparativo agora. Letra A. Os dois textos são escritos com tópicos? Justifique. O que são os tópicos? São os parênteses, né? Nós temos parágrafos, perdão. São os parágrafos, tópicos. Olha só aqui, ó. Olha só, nós temos tópicos no primeiro texto, onde nós temos esses pontinhos, são destacados como tópicos. Será que nós temos no segundo texto também? Então, você vai discutir aí, pensar, para poder estar justificando a sua resposta. Letra B. Os dois textos são feitos para emocionar? Será se é para emocionar os dois textos ou cada um tem um objetivo diferente? Então, alunos, essa é a nossa primeira atividade da semana, certo? Agora eu irei explicar para vocês a nossa segunda atividade da semana. A nossa segunda atividade se encontra na página 9. Vamos ler o texto. O mosquito escreve. O mosquito pernilongo trança as pernas, faz um M, depois treme, 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 faz O, bastante oblongo, faz um S. O mosquito sobe e desce com artes que ninguém vê, faz um Q, faz um U e faz um I. Este mosquito esquisito cruza as patas, faz um T, e aí se arredonda e faz outro O, pois sabe escrever seu nome. Mas depois vai procurar alguém que possa picar, pois escrever cansa, não é, criança? E ele está com muita fome. Esse é o nosso primeiro texto. Vamos responder as questões. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com o texto, o mosquito treme logo depois de... Você vai marcar a alternativa correta. Conseguir picar uma pessoa, cruzar as patas e fazer um T, fazer o O bem alongado, trançar as pernas e fazer o M. Então, volte no texto para você conseguir responder a primeira questão. Segunda questão. A palavra trança, no verso 2, nesse texto significa o mesmo que alonga, agita, cruza ou sobe. Então, você vai localizar o verso 2, certo? São as linhas do nosso texto. E vai identificar a palavra trança e aí você vai colocar o significado dela, certo? Marcando a alternativa correta. Vamos para o próximo texto. João, não se esqueça que amanhã a gente vai jogar contra o time do quarto ano B. Vai ser um sufoco, mas vamos conseguir. Fábio, respondendo a terceira questão. Pela leitura do texto, percebe-se que Fábio acredita que seu time vai vencer, dispensa seu amigo João do jogo, pressente que seu time vai perder ou sabe que o jogo vai ser anulado. Conforme você fizer a interpretação desse texto, certo? Você vai estar marcando a alternativa correta. Vamos para o próximo texto, texto 3. Piracema. Quando os novos peixinhos vão nascer, os papais e mamães peixes fazem uma espécie de viagem pelo rio. É a piracema que acontece entre outubro e março de cada ano. Eles vão até a nascente, que é onde o rio começa, e lá as fêmeas põem os ovos para os machos fecundá-los. Neste passeio, os peixes têm de nadar contra a correnteza das águas. São milhares de mamães e papais peixes subindo o rio, às vezes saltando cachoeiras muito altas. Puxa, parece até que eles são malabaristas do circo. A única coisa que consegue deter a subida dos peixes são as barragens das hidrelétricas. Quando nascem os peixinhos, papais, mamães e filhotes fazem juntos a viagem de volta. Olha só que texto interessante sobre a piracema. Vamos responder a quarta questão, que diz o seguinte. Segundo o texto, o que é a piracema? Letra A. É a formação das fortes correntezas nos rios. É a formação dos peixes nadarem nas águas. É a forma dos peixes nadarem nas águas dos rios. É a viagem dos peixes pelos rios na época de reprodução. É o período de março a outubro de cada ano. Então, você volte novamente lá no texto para você estar marcando a resposta correta. A quinta questão diz o seguinte. No texto, a palavra eles, linha 3, faz referência a filhotes de peixes, malabaristas de circo, ovos de peixe ou papais e mamães dos peixes. Então, você vai estar localizando aqui no texto, já está em negrito,
eles, você vai ver que esse pronome está relacionado, certo? A uma dessas alternativas e marcar a alternativa correta. Então, alunos, essas são as nossas atividades da semana. Espero que vocês gostem. Aguardo a devolutiva. Até a próxima aula!